Fala, Pociloga, firmeza total? É Marcelo Orozco, é o maior prazer estar falando com você mais uma vez. E hoje, cara, hoje eu vou falar com o Ricardo Cusiol. Ricardo Cusiol, ele é um dos pioneiros no YouTuber, né? Como YouTuber, falando de plásticos, efetivamente, trazendo conteúdo de qualidade, conteúdo técnico, com conhecimento, com propriedade das coisas que diz. O Ricardo, ele é técnico em plástico pelo Senai Maramato, né? Ele se formou em engenharia pela Faculdade de Engenharia Mauá, pela Escola de Engenharia Mauá, fez mestrado na Unicamp e não parou por aí, né? Um menino que sempre foi muito afeito a estudar, a se empenhar. Me recordo dele como aluno ainda lá no final da década de 90, 99, né? Ele foi uma das últimas turmas do curso técnico em plástico da modalidade HP, né? Ele foi, eu acho que a penúltima turma. Eu tenho contato ainda com eles, com a maioria dos meninos dessa turma. Foi realmente muito prazer conhecê-los. Me ajudaram bastante, porque eu era professor novinho, ainda estava, né, engatinhando nessa lida de ensinar as pessoas sobre plásticos, e foi fundamental pegar uma turma tão boa, uma quantidade tão grande de pessoas maravilhosas. Ricardo, você, fala aí, meninão, como foi a sua jornada no plástico? Conta aí. Obrigado, professor. Obrigado pelo convite, a todo mundo da equipe aí, muito bem recebido. É um prazer estar aqui no canal com você também, batendo esse papo e poder contribuir com o crescimento, a expansão, né? Você mencionou aí, pioneiro no YouTube, mas é muito legal ver que estão surgindo muitos outros canais e de uma comunidade que se conhece, de uma comunidade que se apoia, se ajuda. De novo, um grande prazer estar aqui falando com você. E com o pessoal que está nos assistindo, né? A nossa audiência, né? Você saiu do Senai, molecote, e aí você fez o que da vida? Eu fui para engenharia química, né? Eu estava trabalhando na época numa empresa de moldagem, trabalhava aí em Diadema, na antiga Wheaton Plásticos, ali no Piraporinha, e eu fui fazer engenharia química. No meio do caminho, perto da graduação, eu troquei de emprego e fui trabalhar na Dupont, na área de plásticos de engenharia. A Dupont era um ícone, né? Aquela empresa que, putz, vamos estudar a respeito de nylon, putz, você ouve a Dupont. Vamos estudar a respeito de acrílico, pô, você ouve a respeito da Dupont. Vamos estudar Teflon, pô, né? Os caras apareciam em tudo. Então era uma empresa meio que icônica, assim, né? E aí eu desenvolvi praticamente toda a minha carreira lá, trabalhei durante 15 anos na Dupont, e lá tive a oportunidade de aprender muito e conhecer muitas pessoas que me abriram uma oportunidade de engenharia química no departamento de polímeros da Unicamp. Então, esse foi a minha trajetória acadêmica. Eu concluí esse mestrado por volta de 2011, e aí depois disso foi continuando o aprendizado por conta própria. É que a formação na engenharia, a formação de mestrado, te traz a capacidade de pesquisar e aprender sozinho, né? E aí você descobre, eles levantam uma necessidade e sabe pesquisar daquilo, sabe estudar daquilo, sabe aprender daquilo e depois aplicar, né? Já está no mercado mesmo, acaba aplicando. Acho que esse que é o lance da importância da formação. É isso mesmo. Eu me lembro, inclusive, que um dos professores da banca do meu mestrado, ele falou que a gente está buscando, quando forma um mestre, né, uma pessoa com o título de mestre, né, o que a gente está buscando com isso é simplesmente avaliar. Lógico que tem a questão do conteúdo, tem a questão da dissertação, mas o que a gente está buscando é avaliar se essa pessoa aprendeu a pesquisar, aprendeu a realmente aprendeu a aprender sozinho. Aprendeu, né? a aprender sozinho. É isso daí, é isso que se busca no mestrado, né? Que é o primeiro nível de uma pós-graduação stricto sensu, né? Então, é por aí. Eu acho que isso me ensinou também bastante coisa, do ponto de vista de trajetória acadêmica, foi por aí, né? E isso favoreceu muito a sua trajetória profissional? Acabou o Mini ajudando? Eu diria que, em parte, sim. Eu acho que teve uma simbiose aí. Tanto o lado acadêmico ajudou a vida profissional em alguns aspectos, né? Mas também a vida profissional ajudou bastante no lado acadêmico.
Eu sempre brinco que muito do que eu uso, inclusive até hoje no meu dia a dia, talvez a maior parte ainda venha do Senai, realmente. Isso mostra o poder que a escola tem, né? O Senai, a instituição tem na formação do pessoal, né? Eu acho que a maior parte do que eu uso ainda hoje vem de lá, realmente, não só do conhecimento, mas do traquejo, de estar no dia a dia de uma fábrica, realmente, de equipamentos e tal. Depois, engenharia, mestrado, a gente nunca mais chegou na frente de uma máquina, para você ter uma ideia. Então, realmente, o Senai deu essa base. Depois veio a engenharia eu digo que ela abre muitas portas, né? Lógico que tem todo o conhecimento, mas você ter uma graduação superior, que seja qualquer, a grande função, pelo menos para mim, na minha experiência, foi abrir portas, abrir oportunidades de escolher onde eu queria atuar realmente, né? E depois o mestrado, que aí te dá a liberdade, né? Ele te abre as portas mais restritas, né? Exatamente. E eu até brinco que muitas vezes no próprio mestrado tinham aulas lá que eu acabava dando a aula, né? Porque o professor sabia que trabalhava na Dupont, trabalhava no chão de fábrica ali, o tempo todo com experiências reais. Mas, Ricardo, hoje você apresenta aqui, dá uma aula para o pessoal aqui de processo de injeção, né? E aí isso acabava ajudando a desenrolar também e gerar discussões que muitas vezes não iam acontecer num ambiente acadêmico, né? Então eu acho que teve essa troca, tanto a vida acadêmica ajudando a vida profissional, trazendo mais conhecimento, abrindo portas, quanto do outro lado também por acelerar e contribuir com o aprendizado não só meu como dos colegas que estavam lá. É isso mesmo. Bom, o Senai é fantástico, né? Eu estava na quinta-feira, bati um papo com um Júnior da Top Plast, né? E eu percebo que ele fica encantado quando a gente fala da Malha Mato, né? É realmente uma escola fantástica, não tenho o que falar. Acho que o grosso da nata, né, dos melhores profissionais do plástico saíram de lá, e independente da formação que teve depois, né? Sim, A sim, nata sim. saiu de lá mesmo, é sensacional isso. É. Agora, voltando para o negócio da pesquisa, né? Muitas vezes as pessoas entram em contato comigo, devem fazer o mesmo contigo. Pô, Marcelão, que material que eu uso para fazer tal coisa? Pô, estou com uma dificuldade aqui, como que eu escolho o material? Cara, Uhum. existe uma trilha para seguir, né? E qual que é Sim. essa trilha, Ricardão? Na verdade, assim, talvez 90% da minha carreira profissional realmente tenha sido sempre na área de matéria-prima, né? Depois que eu fui para a Dupont, aí eu me desenvolvi sempre trabalhando com fornecedores de matéria-prima. Hoje eu trabalho numa grande multinacional de matérias-primas também, que é a Lubrizol, na área de poliuretano termoplástico, sempre atuando no desenvolvimento de aplicação, né? E quando a gente trabalha com matéria-prima, desenvolvendo aplicação, é diferente de um engenheiro que vai criar a geometria do produto, que vai projetar uma peça. O nosso papel é exatamente esse que você mencionou agora, é encontrar o melhor material para essa determinada aplicação e ajudar o cliente a transformar esse material em peça em uma qualidade, né, com um nível de qualidade aceitável. Então, existe sim uma trilha, uma metodologia, uma forma de pensar que não é única, tá? Eu sempre falo que, de vez em quando, eu dou as minhas palestras de seleção de material, ela é, ao mesmo tempo, uma atividade muito interessante, muito gratificante, muito cheia de nuances que são bem gostosas de trabalhar, mas, ao mesmo tempo, ela não é uma ciência exata. Você não tem necessariamente uma única resposta ótima para uma situação. Então, dependendo do caminho que você segue, você pode chegar no final e encontrar duas respostas totalmente diferentes e igualmente eficientes, igualmente interessantes, né? Então, assim, apesar de não existir uma trilha única, a forma de pensar ela é mais ou menos igual, né? Então, a gente acaba desenvolvendo isso para encontrar realmente a melhor solução para uma determinada aplicação. Normalmente, essa trilha passa por uma entrevista, né? Você acaba, né, mais ou menos perguntando para o cara algumas coisas e o cara vai respondendo e você vai encaixando os quadradinhos nas respostas. Você tem um roteiro dessas perguntas ou você... Bom, agora, com a Uhum. experiência, deve ser bem mais fácil, né? Mas lá no começo, você tinha um roteiro?
Sim, tem um roteirinho, como você falou, agora ele fica mental, né? Ele é um roteiro decorado, mas existe sim um mini roteiro que eu até cheguei a colocar ele na forma meio visual para a gente poder seguir, não necessariamente com perguntas propriamente dita, mas pelo menos para você enxergar em que ponto do processo você está. Né? E basicamente é isso que você falou, é uma entrevista ou várias entrevistas, né? Porque o processo ele é iterativo, né? Você vai até certo ponto, aí depois você volta, retroalimenta com informações que você coletou ao longo do processo e você vai refinando a escolha do material junto com o desenvolvimento da peça até você ter uma escolha, ou pelo menos reduzir as opções a um número gerenciável, né? Porque a gente tem uma infinidade de materiais plásticos disponíveis, e não só de materiais plásticos, né? Eu sempre falo que quando você concebe uma aplicação, uma nova peça, dificilmente alguém concebe uma nova peça já pensando no material final. Se você começar já pensando no material final, você já está começando com um erro aí, né? Então você tem que conceber uma aplicação e depois encontrar qual que é o material mais adequado para esse, ou ao mesmo tempo que você vai desenvolvendo a peça e refinando o material. E isso depende de um processo iterativo de entrevistas, de entender o ambiente de aplicação, os esforços envolvidos, enfim, os requisitos, não só, isso é uma coisa muito difícil da gente fazer, né, nós que temos um viés muito técnico, né, quais que são os requisitos técnicos de uma determinada aplicação e os requisitos comerciais também de uma determinada aplicação. Não adianta nada você escolher o melhor material do mundo, aquele material que vai resolver todos os problemas técnicos do cara e simplesmente não vale a pena financeiramente, né? Isso era fácil. Não, pega esse material aqui que resolve todos os problemas do mundo, mas não é por aí. Então você tem que ter esse roteiro para poder também trazer o carro de volta para a estrada conforme você vai andando no desenvolvimento do produto, né? Me recordo de um evento que eu passei, né? E o cara falou, pô, Marcelo, estou com um molde aqui e tal, estava pensando em injetar o PPS, porque me disseram que o PPS é um ótimo material, tal, não sei o quê. Eu falei, que legal, cara, o PPS é realmente fantástico e tal. Você tem aquecedor de molde aí? Pô, não tem. Você precisa comprar. Puta, cara, mas é caro, como vou fazer? Eu falei, então, sem ele você não vai injetar PPS numa qualidade decente. Pode até preencher a peça, vai ter todas as propriedades que o seu produto precisa, você não vai alcançar, né? É por aí tem mesmo. Esse viés aí do dinheiro, né? Precisa pensar se o cara tem a grana para investir, se ele tem o equipamento que serve, se a logística dele permite, não, eu vou injetar nylon lá, né? Ou você tem um secador? Tem. Onde que é pertinho da máquina? Não, é no outro galpão. Aí o cara traz lá na sacola. A famosa alimentação da máquina por baldinho, né? O cara seca o material lá, 2 quilômetros de distância, e depois vai buscar com o baldinho para alimentar a máquina, né? Por aí. É isso, né? Ou deixa o saco aberto do lado da máquina lá enquanto está com o funil pequeno. Então, são muitos aspectos a ser considerado, né? Tem alguma vez em que você enfrentou um desafio desse, se for, pô, esse aqui está suave, está tranquilo, eu vou de braçar. Teve alguma vez que não deu certo? Porra, não tá para mim isso aqui mesmo. Não, cacete. Não, teve. E normalmente quando não dá certo, tem algumas coisas, no desenvolvimento da aplicação, tem algumas coisas que você consegue identificar, às vezes até de antemão, né? Mas, por exemplo, quando falta um equipamento importante. Eu trabalhei muito com desenvolvimento de PPAs, e as PPAs têm o mesmo problema que você comentou com PPS, né? Precisa de um aquecimento de molde, o molde precisa estar a 150 graus para você injetar peça de qualidade. Eu me lembro que teve uma vez, a gente estava com um projeto, eram peças internas de um motor a combustão, automotivo, e era realmente um projeto super inovador, muito legal o projeto. Nós fizemos todo o processo de seleção de materiais, chegamos à conclusão de que o melhor material para aquela aplicação era uma PPA XYZ, toda especial, e aí fizemos o cliente fez o molde protótipo e mandamos a amostra. Eu fui acompanhar a injeção da peça lá no sul do país, né? A hora que eu cheguei na fábrica que ia fazer a injeção, eu olhei aquele molde protótipo e falei, vai dar ruim. Por quê? O molde não foi construído pensando no material, ele não foi construído pensando em ter um aquecimento a 150 graus. Resumindo, um material que era um
top, um material da NASA, saiu umas peças porcarias, assim, sabe, que você quebrava na mão. E aí é aquele momento que você tem que chegar e falar assim, olha, a gente trouxe todos os requisitos aqui, encontrou o melhor material, passou todas as informações, mas na hora de executar, perdão, não saiu conforme o planejado. Então tem essas questões que a gente acaba encontrando o desafio, no fim das contas, ali, na hora de executar realmente. E se você não passar por esse processo, aí o que acontece? A gente acaba desenvolvendo mecanismos para incluir nessa pesquisa inicial, nessa entrevista inicial, esse tipo de pergunta, né? Tem um aquecedor de molde? Como é que vai ser esse molde protótipo? Nem faz o molde se não for para trabalhar a 150 graus. Vai trabalhar com esse material? Precisa ser 150 graus. Tem o secador, né? O desmitificador bonitinho e tal? Tem, beleza, então vamos seguir. Não tem. Putz, então, talvez a gente precise rever os conceitos aí, né? Então tem sim, tem esses percalços aí da vida. Nós recebemos no Senai um tempo atrás, até meu chefe ficou bravo comigo, né? E o meu amigo lá, o Ricardo também, né? Ricardo Madi. O Ricardo Madi, ele é especialista em injeção de plásticos, né? Conheço o Ricardo. Gente boa, de primeira qualidade. Ele é lá da área lá, né? Então, aí o chefe falou, Marcelão, você está chegando aí, tal, tem esse material aqui, vamos injetar, tal. O Ricardo falou que não dá. Aí eu falei, que material que é? É um fluoropolímero tal da base. Eu falei, não dá para injetar. Não dá? Por que não dá para injetar? Eu falei, o molde precisa estar quente, a máquina tem que chegar a 380. Aí o Ricardo falou, a nossa máquina não chega, Marcelo. A nossa capacidade de calor da máquina não chega, o molde não está preparado, não tem o sistema que... A chefe falou, mas não é só colocar lá e injetar? Então, você vê, né? Nós estamos falando de uma pessoa que tem uma certa formação também, e mesmo assim, ele não entendia quais são os requisitos que o material precisa ter ao dispor dele para injetar, né? Exatamente. É por isso que a gente acaba incluindo no roteiro esse tipo de pergunta. Eu sempre falo que tem um tripé, né, para você selecionar material. Tem as opções disponíveis que você tem no mercado de materiais, e como eu falei, não envolve necessariamente só plástico, né, pode envolver várias outras opções, mas eu falo que não existe um material bom ou um material ruim, existe um material que é adequado para uma determinada situação, que envolve o ambiente de uso da peça, os esforços que ela vai estar envolvida, o uso propriamente da peça, mas envolve também o design da peça, que é um segundo ponto do tripé, né? Então, dependendo de como o cara vai fazer as espessuras da peça, dependendo de como vai ter a nervura, dependendo de como ele vai fazer a geometria específica, montagem com outras peças, integração de função, um material pode ser mais interessante do que outro, e aí você vai tendo as diversas opções que você pode ter de combinação, material, geometria. E a terceira, que é o processo, né? O processo de fabricação é muito importante. Então, de novo, a gente estava falando aqui, não adianta você ter um material da NASA se você não consegue chegar na temperatura que precisa para processar esse material. Não adianta você ter um material da NASA se você não consegue secar esse material, manusear um material, né? Então, está tudo interligado. Não adianta você ter um material, a geometria, mas, eu só tenho extrusora na minha fábrica. Esquece, né? Dependendo da geometria, você não faz por extrusora, você tem que fazer por injeção e vice-versa, né? Então, são coisas que têm que estar interligadas e faz parte da seleção de material você amarrar esses três tripés. Escolher o material adequado, fazer com que a geometria seja construída em função do material e que o processo amarre os três. E, como eu falei, é interativo, né? Então, não é, vamos definir o material para depois definir a geometria, não. Você vai fazendo junto o processo, e aí esse processo vai caminhando até que você chegue no ponto ótimo, né? É isso, né? Eu ia falar exatamente isso, né? O melhor dos mundos é no desenvolvimento do design da peça, o especialista da matéria-prima ser chamado, o especialista do processo ser chamado, e aí a gente vai fazendo isso, né? Eu trabalhei uma época na Siemens e nós injetávamos a capa do relé 3UA68. E aí tinha uma espessura, um determinado ponto, a espessura era 0,04. Uau. E aí eu falei para o cara lá, eu falei, velho, a contração da poliamida meia, só a contração da poliamida meia
já varia mais do que isso. Não dá para eu garantir essa medida com mais ou menos 0,00, não dá. Né? Bom, mas eu falei, olha, é na ciência dos polímeros, é na ciência dos polímeros que nasce esse problema, né? A poliamida meia, ela tem uma contração maior do que a tolerância que você está pondo. Aumenta a espessura, tem problema? Pode aumentar. Fui pronto, vamos usar a poliamida. Resolvido. Por aí, tem que amarrar tudo, não tem jeito. Bom, eu acho que o conselho que fica, pelo menos da minha parte, é que a gente começar antes, né? Mas tem uma coisa que você me disse que agora ficou na minha cabeça. A retroalimentação, né? Então, a gente vai ajudar o cliente e tal, e a pesquisa te faz voltar atrás e criar outras perguntas, né? Cara, você já sofreu muito com isso? De ter que voltar muitas vezes no mesmo lugar até conseguir todas as respostas? Sim, a gente enfrenta algumas dificuldades. É lógico que não são todos os casos, mas tem alguns casos que acabam trazendo esses desafios. Normalmente, quando nem mesmo o cliente tem todas as informações. Então, nós já tivemos casos que a gente recebe todo um pacote de informações inicial, né? E aí você faz o afunilamento dos materiais que são potenciais para aquela aplicação, e aí você começa a fazer os testes, e de repente começa a ter o feedback de peças falhando, ou de alguma coisa que realmente não está saindo conforme o que era esperado, né? E aí começa um processo de investigação, né? O que está acontecendo? Qual que é a origem dessa falha, né? A gente teve um caso uma vez de uma peça que era uma peça automotiva, e ela era uma peça com uma geometria bem complexa em nylon, com 35%, nylon 66 com 35% de fibra de vidro, né? E a gente estava com um problema de vazamento nessa peça e ninguém descobriu o que estava acontecendo, né? E aí você vai fazendo todo o processo de investigação, o que está acontecendo, de onde está surgindo, é no processo, é na geometria da peça, e aí a gente foi descobrindo, foi entendendo as limitações de processamento, as limitações de molde que existiam, e aí você vai trazendo para trás e fala assim, olha, dadas essas limitações, talvez a gente precise de um material um pouquinho diferente, não na composição principal, né? Não necessariamente mudar de família de material, mas vamos aditivar o material de uma forma diferente, que facilite o fluxo, vamos aditivar o material de uma forma, ou vamos usar um copolímero aqui, de forma que a gente tenha um casamento melhor com esse tipo de processo, com esse tipo de molde que a gente tem, e aí a gente foi refinando a seleção de materiais à medida que o processo estava evoluindo, né? Então, é esse tipo de retroalimentação que eu te falo. Você parte de um jogo de informações e, à medida que você vai para campo, você fala assim, não, mas espera aí, o primeiro nível de informação não contemplava essa complexidade que a gente estava tratando. Então, a gente precisou fazer uma alteração no molde no meio do caminho. Legal. Então, agora a gente tem uma informação nova, vamos voltar para trás e ver o que a gente precisa e pode modificar no material para continuar seguindo, né? Nesse caso, felizmente, tinham coisas que a gente podia fazer, mas existem casos em que você tem que falar, olha, agora a gente precisa mudar o molde, a gente precisa mudar o processo, e aí você vai trazendo essa retroalimentação e corrigindo o curso do caminho para poder ter o objetivo final, que é a peça, né, que é aquela peça funcional, atendendo todos os requisitos que foram colocados inicialmente, né? Mas, normalmente, uma coisa que eu já aprendi também, esses requisitos, a gente precisa de uma habilidade muito grande para extrair do cliente, porque muitas vezes eles não estão claros, não estão 100% expressos, e o cliente vai aprendendo esses requisitos à medida que o tempo vai. Quer ver um outro exemplo muito interessante de uma aplicação, também automotiva, era para uma peça de caminhões. A gente desenvolveu era um tubo de freio, e na época estava passando por uma crise que nem a gente está passando agora, só que era de um material específico, que acabou no mercado um material para fazer tubo de freio a ar, né? E aí a gente veio com materiais alternativos. O que você recebe para desenvolver uma aplicação? Uma especificação, né?
Então, vem lá todos os requisitos mecânicos, tudo que vai ser feito. Tinha o pessoal da montadora, tinha o pessoal do moldador, tínhamos nós da matéria-prima. Fomos engenheirando ali, chegamos no material que era o material perfeito para aplicação, né? Se bobeasse, dando certo, ele até deslocava o material tradicional daquela aplicação e a gente ia seguir, ia ser realmente revolucionário, né? E, meu, a gente estava atendendo todos os requisitos de aplicação, estava passando nos testes mecânicos, estava passando no processo, estava dando vantagem, maior produtividade, mais fácil de usar, né? Tava lindo o material. Aí foi para o teste de campo, montou as peças no caminhão e tal, botou para rodar. De repente, um dia toca o telefone, reunião de urgência aqui. Ó, é o seguinte, a gente tá com um problema aqui que as peças estão quebrando. Tá, mas por que está quebrando? Ah, tá quebrando porque o caminhoneiro, ele, depois que roda transportando cimento, transportando sei lá eu o que suja o caminhão, ele para fazer uma limpeza relativamente pesada. E ele usa esse produto aqui, que é um tal de, não sei se você já ouviu falar, um tal de Solupan. Né? Solupan, que é uma soda cáustica, basicamente, né? E aí, a hora que ele está usando isso daí, as peças estão arrebentando inteira. Aí você fala, puta, mas espera aí, onde é que está isso aqui na especificação? Então, não está na especificação isso daqui, é uma coisa que é informal. Você pega o manual do caminhão, está expressamente escrito ali que não pode usar esse treco para limpar, né? Só que, no fim das contas, o cara usa. Então, era um requisito que não estava em lugar nenhum, não estava indetectado, e aí, de repente, o desenvolvimento que estava caminhando já para fechar, assim, era o último teste, fala, putz, e agora? O que se faz? Volta tudo para trás, recomeça de novo, muda material, muda processo, e isso, inclusive, gerou uma mudança na especificação da peça em si, para incluir os testes de resistência e incluir, inclusive ficou bom, mas incluir na especificação o mau uso, porque uma das coisas que a gente percebeu é que, assim, inclusive o próprio Solupan, que apesar de não poder ser utilizado por manual do caminhão, ele, se fosse utilizado conforme o que está no rótulo do produto, ele deveria ser diluído a 20%. E o cara usava puro o treco. Então, tinha o mau uso de usar um produto que não poderia ser utilizado e mau uso de usar um produto do jeito errado ainda, né? Super concentrado. É super concentrado. Então, isso estava totalmente fora do radar de todo mundo ali, nem o cara da montadora tinha essa informação, né? E aí, a hora que de repente deu esse estalo aí, putz, gerou toda uma cadeia de mudança lá, que no fim das contas atrasou o projeto e tal, e a gente, no fim das contas, o fornecimento do material tradicional se restabeleceu, e aí matou o projeto no fim das contas, né? Por um detalhe assim, você vê, estava fora do radar. Então, é o que eu falo, precisa ter uma habilidade muito grande de cobrir todos esses aspectos que muitas vezes não estão escritos, né? E isso é um problema muito grande no desenvolvimento de aplicações e na seleção de materiais, particularmente, né? Até um exemplo que recentemente eu vivi, né? A minha irmã, ela é especialista também em aplicações, matéria de engenharia, alto desempenho e tal. E ela sugeriu para o menino que usasse lá um determinado PBT, com certa quantidade de fibra, para a aplicação dele, área elétrica, de energia. Uhum. E aí o cara chamou, falou, pô, tá quebrando, né? Pô, quebrando, o negócio fica parado lá, tá quebrando. Falou, não, que na hora que os caras vão montar, o cara ele dá umas marteladas. Cata de qualquer jeito, bate lá e tal. Quando ele vai montar, então não usa, é na montagem. Pô, mas não tem como dar... Ele falou, olha, infelizmente não. Os caras que trabalham com isso são aqueles malucos gigantes, né? Que pegam uma peça de 40, 50 quilos na mão, encaixa lá. Como é que faz, né? São um outro material. E ele não pode ser flexível, tem que resistir ao impacto, tem que ser isso, aquilo e tal. Cara, não é a minha área de especialidade. E aí eles conversando lá e tal. Aí eu falei para minha irmã, eu falei assim, mas se antes de montar, o cara colocar aquele espaguete de piscina de polietileno debaixo e volta da peça e tira depois que montar, né? Porra, é mesmo, né? Porque pode manter o mesmo material, né?
Eu não sei se o cara fez isso, tal, eu não sei qual foi o desenrolar. Uhum. Mas era uma coisa não prevista, né? Não É, tinha como a gente saber disso, né? né? É Tem um outro algo... exemplo desse também, que a gente pegou na montagem também. Uma peça também, substituindo o material, vamos otimizar a peça, otimiza design, troca o material, faz todo aquele processo e atendeu todos os testes laboratório para aprovar também, vai para a linha de produção na montadora. A montagem dessa peça era manual e o produto ele acabou ficando um pouquinho mais rígido do que o produto original, devido às mudanças de geometria, próprio material. E aí o que acontece é que o pessoal da linha de produção começou a reclamar. Estava mais rígido, começou a aparecer caso de tendinite, porque tinha que fazer mais força. Quando que você vai imaginar esse tipo de coisa? Você não imagina, né? Por isso que tem que fazer parte também de um processo de seleção de materiais, entender todos os aspectos do uso desse material. Às vezes a gente está pensando no uso final, né? A hora que a peça está lá montada, já bonitinha no carro, funcionando, com os esforços, com a vibração, com o ambiente, temperatura, só que não está no radar como ela vai ser montada naquela situação, né? E aí foi isso. A peça funcionava legalzinha, só que começou a dar tendinite no operador de montagem. E aí, problema de segurança, problema de ergonomia numa montadora, e hoje em dia em qualquer empresa, é prioridade menos 32, né? O cara fala, não, pode parar isso daí, tem que resolver. E aí, né, enquanto não resolveu isso daí, redesenhar a peça e tal, projeto parado não vai para frente. Então, é uma outra coisa que a gente aprendeu também. O uso da peça, ele não envolve só o uso final, ele envolve todo o processo. Enquanto você está com a peça caminhando dentro da cadeia produtiva, você tem que avaliar. Questões de estoque, onde a peça é estocada, tem aplicações hoje que a gente desenvolve em que o material ele precisa de proteção ultravioleta, por exemplo. Aí fala assim, mas é uma peça que vai ficar totalmente protegida, coberta, né? Não tem problema, não tem necessidade da gente encarecer o material com um estabilizante UV para essa aplicação, né? Mas o problema é que, como é uma peça muito grande, no estoque ela é mantida em ambiente aberto. E ela, às vezes, fica aí 2, 3 meses estocada fora, não tem um armazém, não tem um lugar que comporta esse tamanho de peça. Então, ela precisa de um estabilizante UV para estocagem. Então, é um outro requisito que não tem nada a ver com a aplicação final, é intermediário ali na estocagem, e se você não prevê isso daí, não se preocupar com isso, muitas vezes não for até o cliente visitá-lo para identificar esse tipo de situação. Se é um cliente que já está escolado, o cara que trabalha com material, ele vai botar na especificação que ele precisa de UV e acabou, ponto final. Mas se é um produto novo, você está substituindo um material que não é plástico, por exemplo, chances são de que o cliente não sabe disso e você vai prescrever um material lá pensando no uso final e ele vai falhar numa coisa besta que é a estocagem do produto, por exemplo, né? Então, esses desafios de você identificar todos os requisitos de todas as fases do uso da peça, para mim, é a parte crucial de uma seleção de materiais. Entender tudo isso direitinho, para mim, é a parte crucial. Olha, e a gente falando aí em aplicações, principalmente aplicações especiais de engenharia, de alto desempenho, né? E que eu penso na minha cabeça que as pessoas que são os produtores, eles já tomam uma boa parte desses cuidados, né? E agora, quando a gente fala em um cara que sempre injetou PE, PP reciclado, né? Como que vai convencer esse cara dessa necessidade? Um cara que tudo é plástico. Mas não é plástico? Plástico não é plástico? Você já pegou esse desafio de explicar tudo para alguém que não sabia nada? Já, muitas vezes. Esse é um grande problema, inclusive, que a gente, na área de plásticos de engenharia, tem até uma brincadeira que a gente faz, né? Se você olhar o mercado hoje de plásticos, em geral, global, não só aqui no Brasil e todo, talvez, sei lá, eu não saberia um número certinho, mas talvez aí por volta de 70%, 80% do mercado trabalhe com commodities, né? O polietileno, polipropileno, poliestireno, PVC, por aí vai. Que, assim, são materiais muito interessantes, são ótimos materiais para os usos
a que se destinam, né? Mas são materiais muito complacentes do ponto de vista de manuseio, de processo. O que eu quero dizer com isso? Se você... primeiro que eles têm uma janela de processo muito ampla, né? Então, você pode ter uma variação de processo ali bastante grande que ainda você tira produtos com relativa qualidade. Segundo, que normalmente os próprios produtos obtidos com esses materiais têm uma especificação mais aberta e você, ainda que tenha variação no produto, ele ainda atende às especificações, né? E o grande problema é que, assim, e talvez até os profissionais bem formados, eles, quando vão para o mercado, atuam tanto com esses materiais que passa a ser meio que norma trabalhar dessa forma, né? E aí, o que a gente fala, o cara vai passar a trabalhar com um material de engenharia, ele passa a trabalhar da mesma forma que ele trabalhava com os outros materiais, porque é meio que padrão. Ele sempre trabalhou a vida inteira injetando nylon, injetando polietileno, polipropileno, de repente ele passa a injetar nylon, ele vai fazer a mesma coisa porque é o que funcionou para ele a vida inteira, né? E aí tinha uma pessoa que trabalhava comigo e falava assim, pô, não dá para você culpar o cara que passa a injetar nylon, né? Passou a vida inteira injetando polietileno, polipropileno, passa a injetar nylon e comete um erro, porque, ele acertou 99% das vezes que ele fez com nylon, com polietileno e polipropileno. Ele errou 1% das vezes. Que você considera com um aluno, por exemplo, que tira 99 numa prova, né? Pô, é um excelente aluno, né? Um baita aluno. É a mesma coisa esse profissional. O que está faltando para ele é o conhecimento específico a respeito daquele material. E isso está cheio. Eu já tive muitos casos, principalmente com peça de reposição na área automotiva, na área eletroeletrônica, onde normalmente esse tipo de componente é enviado para moldadores que estão acostumados a fazer peças do dia a dia, com material commodity. E aí ele passa a injetar um material de engenharia, um nylon, um PBT, um PET, né, o PET cristalino, o PET a barra sobe. E aí o cara fala assim, não, mas eu sempre sequei meus materiais aqui nessa estufa de bandeja, né? Eu sempre trabalhei com meu molde geladão, né? Ele fala, então, mas esse material... E aí, eu acho que entra uma boa parte do sucesso das aplicações que a gente trabalhou aí. E quando eu digo a gente, é a equipe que trabalhou sempre comigo nos desenvolvimentos de aplicação, né? É não tentar impor... Olha, você vai trabalhar com nylon, você precisa de um deshumidificador. Você vai trabalhar com PPA, você precisa de um aquecedor a óleo. A gente sempre fala da seguinte forma, olha, primeira coisa, vamos fazer um mini treinamento aqui para você conhecer o material que você vai trabalhar? Legal, a gente faz esse treinamento. E no treinamento eu sempre falo o seguinte, o mundo ideal é você injetar o nylon com um deshumidificador. O mundo ideal é você injetar uma PPA com um molde a 150 graus. O mundo ideal, né? Eu falo, entre o mundo ideal e o mundo real, tem uma distância. Então, cara, eu sei que tem clientes que não usam o desumidificador, que usam uma estufa de bandeja, que não usam o molde aquecido, e até funciona muitas vezes. Só que eu falo para o cara, normalmente funciona parte do tempo. Vai chegar um momento em que vai dar pau. Você está andando, é que nem andar na borda de uma mesa, né? Enquanto você estiver andando na linha, beleza. O dia que você botar o pé para o lado errado, você cai da mesa, né? Então, é aquela história, não está usando o desumidificador, vai funcionar até o dia que não funciona mais. E você não vai saber por quê. Né? Porque está chovendo, porque o material veio com um nível de umidade um pouco mais alto, porque whatever, qualquer coisa. Né? Mas, então, assim, uma hora vai dar pau. Então, eu falo assim, o mundo ideal é isso. O mundo real, você até pode trabalhar fora do ideal, mas sabendo que chances são de que no futuro muito próximo você vai ter problema. E aí o cara vai se conscientizando de que não é uma imposição, não é algo que, olha, se você não tiver, não vai funcionar. Às vezes a gente até deixa o cara testar, para ele realmente sentir. Eu tive um cliente que foi assim, não, Ricardo, eu trabalho aqui com a estufa de bandeja e nunca me deu problema e tal. Eu falei, então tá bom, vamos trabalhar e aí eu vou fazer visitas regulares para você. Putz, depois de umas 10 visitas, putz, olha, esse material aqui. Falei, cara, vamos fazer um teste?
Pega aquele desumidificador que está parado ali, que você não usa, vamos colocar, né? Vamos colocar aqui? Ah, tá bom, vamos, que não sei o quê. Aí botou, testou. Puxa, olha, não é que realmente estou trabalhando agora aí há 2, 3 meses, não perdi mais peça. Falei, tá vendo? Você pode comparar o antes e o depois. Então, tem estratégias que você acaba utilizando, e aí você tem que ser bom também em mapear o cliente, né? Tem aquele cara que você precisa chegar, o cara super técnico, aquele cara que gosta, que, né? Você chega e fala assim, ó, se você não tiver um desumidificador, não vai funcionar. Se você tiver um aquecedor a óleo para o seu molde, não vai funcionar, e nem começa. Aí o cara vai lá e faz. Mas tem outro cara que, se você chegar e falar isso daí, ele já vai. Então eu não vou usar esse material, não. Eu vou para um polietileno mesmo e sei lá eu que eu faço, mudo a geometria da peça, e enfim, aí o cara vai realmente fazer uma adaptação técnica, né? Mas aí você acaba criando uma estratégia para convencer esse tipo de personalidade, né? Você mostra para ele que, olha, é importante, vamos fazer um teste, vamos demonstrar, às vezes deixa o cara quebrar a cara 1, 2 vezes e fala, então, lembra que a gente conversou? Vamos fazer um teste, nem que você alugue um desumidificador, pega um emprestado, né? A gente, inclusive, tem hoje um desumidificador na empresa que nós cedemos em desenvolvimentos específicos para o cliente, para realmente ele sentir a necessidade do treco, né? Então, tem estratégias que você acaba desenvolvendo, até de relacionamento pessoal, de convencimento, de persuasão, para poder ter o material sendo trabalhado da forma ideal, né? É fundamental. Isso daí são desafios não técnicos que a gente enfrenta no dia a dia. Acaba sendo técnico. Aí eu estava pensando aqui na minha cabeça um outro viés, né? Porque quando a gente estava falando das peças, o cara vai injetar a peça, vai funcionar, vai usar um desmodificador, e aí começa a sair o galho, o cara começa a reaproveitar o galho, daqui a pouco a peça começa a quebrar. Aí, Ricardo, pô, tá quebrando seu material aqui. Pô, vamos lá ver. Pô, esse moído aqui. Ah, não, eu moo ali no Zé da esquina ali, coloquei tudo de novo. Pô, tá cheio de pó, você seca igual? Não, só direto, né? E aí, enquanto eu estava pensando isso na minha cabeça, eu pensei em uma outra coisa. Eu tive um contato recentemente com o pessoal da Braskem, e eles estão muito preocupados com o que se faz com o material deles depois, né? A lei geral a lei de resíduos sólidos, né? Sólidos, né? Que foi colocada aí para valer agora, vai fazer com que os fabricantes se preocupem com isso. Como que vocês estão pensando nisso, Ricardo? Essa é uma preocupação cada vez maior da indústria de matérias-primas. Como trabalhar com isso, né? E na verdade, é uma cascata, né? Vem vindo de trás para frente na cadeia. E aí tem várias formas de se trabalhar com isso. Primeiro, destruindo o cliente, a melhor forma de reaproveitamento do material. Então, a gente trabalha com termoplástico. Então, assim, uma pergunta frequente que tem é, posso usar esse material moído? Pode. Quanto que eu posso usar? Depende. Eu sempre falo, usar material moído depende muito mais da qualidade desse material moído do que da quantidade que você vai usar. Então, se o seu plano é usar o material moído, já comece a utilizar ele virgem, pensando que depois você vai reutilizar. Então, já seca ele bonitinho. Você vai reutilizar? Reduz o tempo entre a moagem e a reutilização, para que você não corra risco, se é um material higroscópico, dele absorver a umidade do meio ambiente e bagunçar a sua secagem, de contaminação. É aquela história, né? Que nem você falou, o cara pega o material e vai moer lá no Zé da esquina. Pô, a chance que tem de você ter uma contaminação nesse material é muito grande, porque o Zé da esquina moe polietileno, poliestireno, polipropileno, nylon, PVC. Cara, se ele não limpar direito o moinho dele, e chances são de que ele não limpa, né? Você vai ter um ponto de contaminação aí que você não controla, né? Então, quanto mais você reduzir o ciclo do material para ele voltar para o processo, mais chance você tem de reaproveitamento. Então, esse é um aspecto que a gente explora bastante, ter um plano educacional realmente do cliente de como reutilizar. E tem os outros aspectos que são a criação dos materiais mais amigáveis também com o meio ambiente. Então, hoje já existem, e não é de hoje, isso já tem um bom tempo, os biomateriais, né, oriundos de fontes renováveis. Então, hoje eu trabalho com TPU, por exemplo, né? Nós temos os TPUs que têm aí cerca de
até 67% da massa molar do material oriunda de fontes não petróleo, né, fontes vegetais. Hoje existem os nylons, que são 100% oriundos de fontes vegetais, né, e o polietileno verde, você mencionou a Braskem, tem o polietileno que vem da cana-de-açúcar. Então, um outro aspecto que a indústria está trabalhando muito, pensando nessa questão ambiental, é a origem dos materiais de uma fonte mais renovável, né? E tem, acho que, um terceiro pilar, pensando nesse aspecto de resíduos, que é tornar os materiais também menos agressivos para o meio ambiente, através, basicamente, talvez, sei lá, 99% dos materiais comerciais hoje não são materiais puros, eles têm algum tipo de aditivação para auxiliar o processo, para melhorar propriedades, e esses aditivos são potencialmente perigosos. E com o tempo, a gente já está migrando de aditivos que têm esse risco para aditivos que não têm, ou que mitigam muito esse risco ambiental. Então, hoje, a maioria dos nossos produtos, eles já têm aditivos que cumprem com todas as normas ambientais e que permitem contato com alimentos, contato com o corpo humano, para exatamente minimizar o impacto que vem depois dos resíduos que vão ser gerados após o consumo, né? Então, aquela nossa lista inicial, né, de itens que devem ser considerados na escolha do material vem só aumentando, né? Outras considerações, outros vieses, né? Passa pela instrução do cara que vai usar, passa pela instrução do cara Sim. que vai injetar, passa pela instrução do cara que vai reciclar, e é fundamental que o conhecimento técnico seja disseminado, né? Mas nesse aspecto, cara, eu tenho certeza absoluta que esses caras assistem o seu canal. Tenho certeza absoluta. Muitos deles assistem e é muito gratificante receber esse tipo de pergunta, né? Eu vejo que, e até há um tempo atrás eu prestei consultoria para um deles que assistiu o canal e estava com um problema, estava reciclando material e falou, Ricardo, eu preciso de ajuda, material reciclado, eu uso 100% reciclado e preciso de alguém que me ajude aqui, vamos lá, vamos, sabe, um empreendedor que não tinha nenhuma instrução técnica, não tinha nenhum conhecimento teórico a respeito do assunto, e aí você vai lá e dá uma pequena dica, faz assim um pouquinho diferente, faz assado um pouquinho diferente, né? Trabalha com a sua formulação do moído, né? Ele trabalhava com vários tipos de materiais moídos diferentes, trabalha com a formulação do seu material moído um pouquinho diferente, coloca um pouquinho mais desse aditivo, coloca um pouquinho menos desse outro, e pequenos ajustes que, assim, um dia você vai lá e dá essas dicas que muda a forma como o profissional trabalha, né? Isso é muito legal, muito gratificante, principalmente a gente que tem essa possibilidade de estar na internet, porque você atinge pessoas que, de outra forma, não teriam suporte, né? Um cara que está lá no sertão, no meio do Nordeste lá, ele não tem acesso a um Senai, ele não tem acesso a uma faculdade, ele não tem acesso a um grande fornecedor de matéria-prima, ele não tem um profissional que se disponha a ir morar naquela localidade pelo salário que ele tem condição de pagar, né? Então ele está desamparado, esse cara. O único recurso que ele tem é buscar no Google como solucionar o problema dele. E aí, felizmente, ele encontra os nossos canais onde ele busca informação. E aí é onde eu te falo, não dá para parar de fazer esse tipo de trabalho, porque esse tipo de profissional, ele precisa desse conhecimento, ele precisa desse suporte que ele não tem como encontrar em outro lugar. Ele simplesmente não tem hoje, né? Então, é um desafio realmente bem interessante em todas as áreas, desde da reciclagem do material mais simples, mais commodity, até o material de super engenharia, extremamente técnico, para aplicações extremamente restritas. É muito interessante como o mercado ainda precisa, é carente de informação, é carente de conhecimento e muitas vezes de um negocinho prático que você já passou ali, fala, putz, faz essa dicasinha aqui, muda esse botãozinho, aperta esse ponto aqui que você vai resolver, e é o que falta, né?
Cara, é mesmo um mercado que está em expansão. As montadoras estão saindo aqui dos grandes centros, estão indo para a periferia do Brasil, né? Para Né? outros lugares, e essa necessidade vai aumentar, né? Eu espero poder continuar ajudando, eu espero que você continue, né, com essa sua vitalidade aí, fornecendo essas informações que são sensacionais, cara. Ó, de verdade, cara, sensacionais Então, são as obrigado. informações que você conversa para esse Receber um povo. feedback desse aí de um grande mestre, né? Não tem preço, não tem preço. Muito obrigado aí. De novo, esse é o tipo de feedback que faz com que a gente continue gerando conteúdo, continue buscando parcerias, continue fazendo esse trabalho, porque a gente sabe que tá sendo utilizado, né? Não é algo que a gente coloca na internet lá e não vai ter utilidade, é só uma curiosidade. Não, ele realmente tem uma busca, uma aplicação daquele conteúdo para solucionar problemas do dia a dia dos profissionais. Então, é muito gratificante realmente isso. Eu acho que esse é o lance, né? Você falou uma frase que eu gosto mais de falar, né? Ajudar as pessoas a solucionar problemas na transformação do plástico. Eu acho que É. esse é o nosso objetivo aqui. E, cara, parabéns pelo canal, obrigado pela entrevista, foi prazerosa demais, né? A gente com certeza vai estreitar esse laço. Te convido desde já para você passar lá no Senai para tomar um café com a gente, para bater um Opa! papo, né? A gente conversar mais sobre essas coisas aí. E, cara, parabéns, né? Só tenho a felicitar você aí por tudo que você Obrigado. tem contribuído com o mercado do plástico, que é uma coisa fenomenal. Beleza, Obrigado, man? muito obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pela entrevista, também gostei bastante de participar aqui, me coloco à disposição para outras oportunidades falar de outros temas que sejam aí necessários da sua audiência, né, caso eu possa contribuir novamente aí, totalmente à disposição, e a gente vai ainda, agora que está tudo voltando quase que ao normal, a gente ainda vai se trombar aí no mercado, a gente vai passar lá no Senai, bater um papo, com certeza vão ter várias oportunidades para a gente interagir aí daqui para frente. Muito obrigado pela entrevista e agora é continuar aí ajudando o pessoal a solucionar os problemas da moldagem de plástico, né?